dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner E eu sou o Luiz Fernando Filho, de volta! e esse é o episódio número 42 do Madcast Brasil. A gente tá de volta, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Luiz, a gente ficou afastado aí um mês e pouquinho por um motivo digno, né? Acho que você pode contar aí Sim, da sua sim. licença paternidade, né? Exatamente. A minha filha nasceu no na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, deu essa alegria aí. Hoje completa exatamente um mês aí de nascida. É uma alegria grande, pois é. É uma parada fora do comum, assim, difícil até de descrever. E tirei esse mêsinho aí pra curtir esse primeiro mês, porque é muito puxado também. É uma delícia, mas o negócio é sinistro, assim. Eu não sei o que é dormir direito mais, não tenho ideia mais. Tô dormindo em qualquer canto, sento aqui, se tem um tempo livre eu durmo, é o que dá pra fazer mas já tava sentindo falta de resenhar sobre o Magic, né? De ver os jogos. Ver jogo no horário tá ficando um pouco difícil, um desafio grande, mas quem tem League Pass tem tudo, né, meu amigo? Consegue ver a hora que quiser. Fazendo um merchan aí, League Pass patrocina a gente aí, pô. A gente já tá tendo um Patrocina nós, engajamento bom, já tá tendo plays bons aí. Dá pelo menos um League Passinho pra gente aí curtir em paz, né, Wagner? por favor. Nunca pedimos nada, né? Mas é, pô. Tem aquele. Eles sempre colocam também um jogo condensado, né? Em 10 Ó, minutos, aquilo eu é acho uma bem legal bênção de também. Deus, né? Pelo amor de Deus, dá pra você ver É, tudo tranquilo. aquilo é muito legal. É. Mas é isso, a gente tá de volta, resumindo aí nessa abertura do programa 42, estamos de volta, vamos tentar manter nossa uma vez por semana aí, até o fim da temporada pelo menos, né? E é isso, vamos lá pro episódio 42. Luiz, eu queria começar esse episódio falando, eu não sei se você assistiu o jogo foi domingo, ontem, contra o Chicago Bulls, vitória aí 114-95, se eu não me engano. Isso, 114-95. Não sei se você conseguiu assistir, se chegou a assistir o jogo condensado, mas foi a nona vitória do Magic na temporada, né? São poucas, então a gente tem que comemorar muito. Eu queria começar falando sobre esse jogo. Você assistiu esse jogo? Você viu alguma coisa, não? Assisti. Primeiro de tudo, né? Desde que eu saí de licença paternidade aí, o Magic só tinha vencido um jogo. Aí ganhou do Bulls a segunda partida, né? Surpreendente demais. Eu gostei demais. Eu acho que a gente vai falar bastante sobre aquela enterrada do Suggs, que foi uma coisa surreal. Espetáculo. Os irmãos Wagner aí, né? Que assim como o nosso Wagner aqui do Madcast, seguem em altíssimo nível. O Moritz bem, o Franz Wagner, pra mim, ainda bato nessa tecla. É o cara que, pra mim, tem tudo pra ser o novato do ano aí na NBA. Uma vitória surpreendente, quebrou uma marca aí de 9 derrotas seguidas que a gente estava tendo em Orlando. Acho que isso é muito importante. E, assim, tem um ponto que eu acho que foi um alívio para o Magic, que pra mim, né, pelo menos assistindo o jogo, eu acho que faltou um pouco do Vucevic ali no Bulls, né, pra ter conseguido essa vitória, porque o DeMar DeRozan lá, ele entregou tudo e mais um pouco, né, e não deu pra... O Kobe White também representou bem, mas eu acho que, por mais que o Vucevic tenha feito um duplo-duplo aí, eu acho que foi abaixo do que a gente espera aí do Vucevic, mas também não dá pra jogar aquelas cartas de ausência do Bulls e tal, porque é o Magicast aqui, mas cá entre nós, o Bulls tinha que ganhar esse jogo aí, né? Independente de qualquer coisa. E aí o Magic, pô, esses jogos pra mim são jogos sensacionais pra gente ver o que espera a gente aí no futuro, né? Pro Magic, o Suggs não acrescente, a gente vê um Franz Wagner jogando em alto nível, então apesar do Cole Anthony não tá numa fase tão boa aí, né? Mas você vê um grupo aí de jovens titulares e ainda vai vir cara novo no draft aí, que tem tudo pra, se o Magic conseguir manter, essas vitórias são as vitórias que dão uma animada na gente, né? Pô, animou demais. Você tocou em alguns pontos aí que eu quero introduzir aqui na conversa também. Primeiro, o Chicago Bulls lá, o comentarista, narrador, não sei, do Chicago Bulls, dando chilique no Twitter, porque o Suggs comemorou demais, um time que só tem 9 vitórias, não pode comemorar, uma besteira sem tamanho.
Segundo, falando, vocês venceram o Bulls cheio de lesão. Meu amigo, o Orlando Magic é o time mais lesionado da história da NBA. Da história. Não é dessa temporada, não. É da história. Nunca nenhum time perdeu tanto jogo, tanto jogador, igual a gente tá esse ano. Então, não tem desculpa. O Bulls jogou com DeRozan, com Vucevic, dois All-Stars. O Magic jogou com Brazdeikis, com Admire Schofield, uma galera que nem pisa na quadra direita. Então, não tem desculpa, sabe? Essa não cola. E, cara, se o time que tem 9 vitórias tem mais que comemorar uma vitória, muito mais que o Bulls que ganha muito, né? Porra, com Porque a certeza. gente ganha pouco, tá em reconstrução, então tem que comemorar sim. Sabe-se E lá você quando falou vem a das décima, né? enterradas do. Pois é, tomara que venha. Acho que é dia 1º de fevereiro tem Magic Bulls de novo, quem sabe? Quem sabe. Eu vou até dar uma olhada se tem Knicks ainda aqui, que aí é a nossa esperança, né? Tem. Mas é só em abril, aí não dá também, né, bicho? Não, não dá pra esperar Aí não tanto, dá, não. não. E deixa eu te falar, o Magic ganhou do Vucevic, do Aaron Gordon e do Evan Fournier esse ano. As 9 vitórias contemplaram aí nossos 3 ex-jogadores. E sobre o Suggs, cara, eu queria destacar o Suggs aqui também. O último quarto dele foi fenomenal. Aliás, ele voltou muito bem depois da lesão, né? Ele machucou o dedão da mão, ficou mais de mês fora aí. E quando ele voltou um outro jogador, assim, um cara parece muito mais consciente do que está acontecendo dentro de quadra. Como o pessoal diz lá, a velocidade do jogo dá uma diminuída, né? Principalmente para quem é armador, que é mais difícil. E ele voltou muito bem. A intensidade defensiva dele no último quarto, espetacular. Roubou aquelas 2 bolas, deu 2 enterradas, chamou a torcida, que é um negócio que acho que é importante, né, para o Magic reaver esse orgulho do pessoal lá, né, que a gente está cansado de ver a torcida visitante fazendo mais barulho do que o Magic lá em Orlando. E, cara, o Franz Wagner, outro jogo muito, muito sólido, 18 pontos, alguns rebotes, algumas assistências ali. E é um cara assim extremamente inteligente. Você vê que ele tá sempre sob controle ali, não comete muitos erros, faz o simples e faz bem feito, né? Bate pra dentro muito bem. A bola de três deu uma caída, teve uma queda de aproveitamento nos últimos jogos, mas nada preocupante também. Acho que o Magic acertou demais no draft. Mas eu queria falar também, Luiz, sobre o irmão dele, né? O Mo Wagner, que tá voando, né? Porque nos últimos 10 jogos aí, médias de 11,2 pontos, 64,5% de aproveitamento nos arremessos e quase 40% nas bolas de 3. Ele fez mais de 20 pontos em 2 jogos em janeiro, fez mais de 14 em 4 dos últimos 6 jogos, e tudo isso jogando em média só 14 minutos por jogo. Então, assim, é um cara que sai do banco, joga pouco tempo, mas tem tido um impacto muito interessante. Eu acho que ninguém esperava por isso, né, Luiz? Não, ninguém esperava, assim, a família, é como eu brinquei, é surpreendente, assim, tanto o Franz, mas a gente já bateu bastante nessa tecla, eu acho que nem compensa a gente falar o quão surpreendente foi esse boom aí que o Franz Wagner teve nessa temporada, mas o Mo aí, ele teve esse recorte muito interessante, né, assim, um mês de janeiro aí, onde a gente pode onde é legal pra gente ver, né? Assim, ele teve um tempo de quadra razoável nesse jogo contra o Bulls. Eu tô fazendo. Eu vou fazer aqui, eu confesso aqui, Wagner, tipo quando você volta de férias no trabalho convencional, que aí você vê os 150 mil e-mails, você põe tudo no arquivo e aí você foca de onde você começou. Então, o jogo contra o Bulls, né? Então eu fiz esse corte aí e assim. Eu gostei bastante de ver ele um bom tempo em quadra. Eu acho que é importante, especialmente num momento bom, né? Que ele esteja. Me surpreendeu um pouco depois olhar um pouco os números. Depois eu vou dar uma olhada nos jogos também, porque eu acho que box score por si só Ele não é fez tudo. alguns ótimos jogos, alguns excelentes jogos nesse É, período aí. eu vi Até alguns porque jogos. o Wendell perdeu muitos jogos, né? Sim. Ficou lesionado, estava fora. O Bamba perdeu jogos também. Então teve alguns momentos ali que ele e o Robin Lopes eram os pivôs do time. Então teve É. esse momento favorável para ele aí também. E aí você vê assim, um time de muitos jovens, um time de muitos jogadores que estão tentando buscar o seu espaço. Se abre uma oportunidade para você, você tem que abraçar. E aí ele está conseguindo abraçar.
né? Ele, como você falou, ele tem jogos que ele não tem muito tempo de quadra, a média dele naturalmente não é tão alta, porque ele não é um dos principais nomes do time. Então, a oportunidade que tem, ele tem que fazer boas partidas. Então, a gente já cansou de falar do Franz aí, mas tem que exaltar agora o irmão dele também, porque tá fazendo por merecer, né? E eles têm feito uma duplinha bem legal, várias jogadinhas de um pro outro ali, acho que entrosamento desde criança, né? Acho que ajuda também. A diferença de idade dos dois não é muito grande, eles devem ter jogado juntos a vida inteira. Então é interessante também aí notar essa dobradinha dos irmãos Wagner aí com a camisa do Magic. Tomara que se mantenha aí, porque o Mo Wagner tem uma característica interessante também para um time jovem que tá perdendo muito, que ele é meio brigão, né? É, Caça umas tretas ali, é, provoca, dá uma incendiada no jogo. E a torcida adversária, obviamente, não gosta nada disso, mas a gente gosta de ver, né? Porque é o cara que tá representando ali, você vê que ele tá jogando com vontade, tá se entregando. Até aproveitando, eu destaquei aqui, a gente vai ter as perguntas no final, mas eu vou adiantar uma aqui, que foi o João Gabriel que perguntou justamente o que vocês têm achado do Mo Wagner? Acho que ele tem feito alguns jogos interessantes até. E tem, de fato, João Gabriel, esse mês de janeiro dele foi muito bom mesmo. Se ele conseguir manter aí alguma coisa parecida, eu acho que vai ser um pouco difícil, porque o Wendell tá voltando agora. O Mobamba jogou só 6, 7 minutos ontem, não sei o que aconteceu com ele. Se foi algum problema físico, não li nada a respeito. Mas se der mole, cara, eu acho que o Bo Wagner tá tá pescando esses chamando, minutos aí, tá fazendo por merecer. Tá Vai, fazendo por merecer. exatamente. Luiz, passando para o nosso segundo ponto aqui da, Esse da é bom, pauta. hein? Mentira. Antes de passar para o segundo, eu esqueci de falar um pouquinho do primeiro aqui, que é do Cole Anthony. O Sim, Cole sim. Anthony tá vindo no mês de janeiro meio abaixo, aí, principalmente nos arremessos, no aproveitamento de arremessos. É, ele tá com médias aí nos últimos 10 jogos de 13,3 pontos, 32,6% de aproveitamento, 25,4% nas bolas de 3 e até nos lances livres, que ele sempre foi muito bom, 71,8%. Todos esses números abaixo do que ele tem na carreira até agora. Claro que é uma carreira curta, né? Mas apesar de ter feito mais um jogo assim que ele não arremessou tão bem, ontem contra os Bulls ele terminou com aquele plus-minus, né, de mais 19, ou seja, ele deu um jeito de afetar o jogo positivamente de outras maneiras além de pontuar. Então acho que isso é bem legal a gente destacar, porque é um cara muito novo ainda, com potencial imenso e que está conseguindo achar outra forma de contribuir quando ele está frio no jogo, né? Eu acho que isso é um aprendizado importante, aí, uma curva de aprendizado importante para a carreira do Cole Anthony. Não sei se você É, concorda, Luiz. especialmente porque essa sequência ruim não é algo tipo oscilando, assim, tem uma sequência ruim, aí tem uns jogos bons, tem uma sequência ruim. Não, ele vem nos últimos jogos ele vem tendo atuações complicadas, então, especialmente para um cara muito jovem, não entrar num espiral aí é um desafio grande. E é um cara que hoje já tá na liderança, né? Então, assim, você vê o plus-minus aí é uma parada que é um dado que às vezes ele mostra algo. Claro que toda a estatística, todo dado é meio. Você pode manuseá-lo da melhor forma possível, mas quando você vê um retrospecto de um jogo não tão bom assim, você vê que o Cole Anthony ele tem uma média dessa boa, você começa a tentar enxergar o fato de que ele realmente, como você falou, estava tentando contribuir de alguma outra forma dentro de quadra. Então, assim, isso vai além do que a estatística mostra, né? É quando você assiste o jogo que você consegue ver essas coisas. Então, eu acho que é natural, né? Natural, um cara há pouco tempo, um cara que foi colocado na fogueira na temporada passada. A gente já falou várias vezes disso aqui, né, Wagner? Que a tendência era realmente ele oscilar em alguns momentos. A gente tava vendo um Cole Anthony muito seguro, muito pro já, né? Muito já, o cara já acostumado a estar como se estivesse há muitos anos na NBA. E não é isso, né? Ele tá há pouco tempo e hoje, cada vez mais na NBA, você pega jogadores mais verdes, mais, né, para se desenvolver e acho que é uma coisa que não me afeta negativamente em momento nenhum. Acho que é natural também e eventualmente nessa temporada, como a gente falava desde o começo da temporada do Suggs, né, Wagner? Que em algum momento o Suggs ia dar
uma elevada de nível aí, entrar no ritmo da NBA, eu acho que está começando a dar sinais de que vai acontecer. Eu acho que o Cole Anthony retoma isso rapidamente. Eu acho que também ele tá fazendo uma temporada no geral muito boa. Essa sequência aí de jogos em janeiro realmente foi abaixo, mas eu acho que não é nada preocupante, não. Eu acho que o Cole Anthony tem tudo para retomar as boas atuações. Ele tava com média de 20 pontos por jogo nessa temporada, agora caiu um pouquinho para 18, mas no geral é uma temporada fantástica. E o Suggs, como você falou, voltou de lesão, né? Muito bem. É até meio surpreendente, né? Porque ele ficou tanto tempo parado. Acho que ele pôde observar muito ali da beira da quadra as coisas, pegar algumas informações aí pra botar em prática quando ele voltasse. Ah, a caneca do Madcast aí é bonita demais. Fazer um momento Pra, Jequiti que- aqui, ó. Só passar rápido e voltar, mas aí eu desisti, resolvi tomar pra mesmo. quem tá ouvindo o podcast, pra quem tá só ouvindo, dá uma olhada no YouTube lá, que nesse momento aqui o Luiz pegou nossa canequinha maravilhosa e a exibiu para todos. É. Agora sim, Luiz, segunda Opa. pauta aqui, acho que você gostou, ficou animado pra falar dessa Gostei, pauta, né? gostei, gostei. E a pauta é a seguinte: a cada dia que passa, Luiz, a troca do Vucevic, que envolveu o Magic e o Chicago Bulls, vai ficando melhor para o Orlando Magic, né? Só para recapitular aqui, o Magic mandou o Vucevic e o Al-Farouq Aminu pro Chicago Bulls na época, é, e pegou de volta o Wendell Carter Jr., a escolha de primeiro round de 2021, que virou o Franz Wagner, e uma escolha futura de 2023 de primeiro round também, protegida só no top 4, ou seja, a tendência é que essa escolha venha para o Magic também e o Magic tenha duas escolhas em 2023 de primeiro round. Então, aí você vê o jogo de ontem. O Wendell Carter Jr. chegou em casa, tirou do bolso o celular, a chave e o Vucevic, né? Velho. Porque ele dominou o Vucevic de um jeito assim que foi espetacular. Fisicamente, ele é muito melhor do que o Vucevic, né? A gente já sabia disso. Mas é um cara que tá com aproveitamento melhor nas bolas de três do que o Vucevic, que é uma coisa que a gente não esperava. Ele não tinha esse histórico, então é uma novidade aí no jogo dele, que ele tá tendo a oportunidade de explorar no Magic. Luiz, acho que dá pra dizer que a gente ganhou essa troca, né? Acho que não é nenhum absurdo a gente dizer isso hoje. Embora, claro, o Vucevic seja um grande jogador, acho que dá pra dizer que o Magic ganhou, né? Tendo o Franz Wagner aí já nessa equação. E olha que eu levantei muita bandeira da troca aí, né? Por muito tempo falei aqui, falei no Twitter muito. E você vê que faz um tempinho que eu não tô falando mais nada, né? Tô calado. Tô só esperando, mas assim, se você for parar friamente pra pensar, porra, claro, o Vucevic tava já consolidado no Magic como o cara do time aí. Mas é uma troca que tá com um potencial enorme pra gente. Eu diria que assim, o Vucevic estando no Magic, a gente teria mais certezas em alguns pontos, vamos dizer assim. Com o que a gente tem no Magic hoje, via troca, a expectativa é de que a gente consiga fazer coisas bem maiores, sabe? Só o que o Franz Wagner pode entregar, isso aí já vai bater a troca já, na minha opinião. Assim. O que o Franz Wagner pode fazer, já é. Só que a gente arrumou um cara que é um substituto bom para o Vucevic, que é o Wendell Carter Jr. Então, só isso aí, sem o pique de 2023, já é beleza. Com o pique de 2023, que a tendência é que o Bulls vai ter times sólidos, né? Então, assim, não adianta a gente pensar que vai dar tudo errado. É uma escolha que o Magic vai ter que garimpar bem, que é uma parada que o Magic tá fazendo bem, assim, de draft, né? Então eu tô confiante que possa vir um jogador que possa vir a contribuir aí pro elenco. Então eu acho que sim, eu acho que o Magic hoje, se você for parar pra pensar, tá na vantagem, na balança ali. Hoje o Magic tá acima ali, tá conseguindo vencer. Porque o Vucevic, cara, fui olhar porque assim, o ponto principal do Vucevic era a capacidade dele de pontuar, de conseguir, né, fazer constantemente, ser um cara que pontua e ajuda muito o time. E aí você vê que a média dele de pontos na temporada caiu bem pro que foi nos últimos anos do Magic. Porque se você olhar no geral, na carreira, o do Bulls tá até maior do que o do Magic, né? No geral. Só que, porra, quando você faz um recorte
que o Vucevic entrou no Magic em 2012, 2013. Até o fim do período dele, oscila, velho. Então a média vai diminuir. Você tem que dar uma olhada nos últimos anos, o impacto dele nos últimos anos. E aí você vê, por exemplo, como ele estava com a média de 24,5 pontos aí na temporada 2020-2021 e caiu para 16,3, pô. É muita coisa, sabe? Então o principal fator do Vucevic, o Bulls, não tá conseguindo ter nessa temporada. Então isso aí agrava ainda mais e torna ainda mais uma vantagem pro Magic aí, que pensou a longo prazo, mas deu uma sorte danada também, hein, bicho. Puta, porque ninguém esperava. Eu não esperava que o Franz Ninguém Wagner. esperava que o Franz E, Wagner é, fosse tão bom assim logo de cara, né? e eu tava na live do 48 minutos, os caras falaram, principalmente João Lima, falou: muito boa essa escolha, vale a pena e tal. Mas eu tenho certeza que nem João esperava que ele fosse ter esse ano de brigar pra ser o novato do ano, cara. É, A esperança da gente era o Suggs, né? exatamente, a gente esperava muito mais do Suggs do que do Franz, né? E hoje o Franz é o melhor novato do Magic, um dos melhores da temporada. É fato isso, não tem nem como contestar. E sobre a escolha de 2023 do Bulls, lembrando, ela é protegida no top 4. Então, se o Bulls tiver uma temporada muito ruim e ficar ali entre as quatro, a escolha continua com o Bulls. Mas se for das 5 para frente, é do Magic. E assim, é muito improvável que o Bulls termine com uma das piores campanhas da Pois NBA, é. né? Eles estão aí com o núcleo deles renovado, o DeRozan, o Lonzo Ball e o Vucevic têm contrato para a próxima temporada. E o Lavine é free agent, provavelmente eles vão renovar com o Zach Lavine. Então, eles têm esse quarteto aí muito bom para a próxima temporada praticamente garantido. Então, é muito provável que o Bulls vá brigar aí pelo topo do leste, enfim, por mando de É. quadra. E o Magic ganha uma escolha de fim de primeiro round, que é um ativo interessante não só para escolher jogador, mas como moeda de troca também. Envolver em alguma troca essa escolha, enfim. O Magic vai ter opções aí do que fazer com essa troca. Então, para mim, eu acho que já dá para dizer que o Magic ganhou essa troca do Vucevic. Claro que a gente sente falta do Vucevic, sente saudades dele. Mas o Wendell Carter Jr., a gente não lembra, mas ele tem 22 anos só. Pô, Ele é muito novo ainda, ele é muito jovem. É porque ele entrou muito cedo na NBA, já tá acho que na quarta temporada dele, então tem muita experiência, mas é um cara que tá crescendo ainda, né? O Vucevic tá no auge, ele tá crescendo ainda e já tá dando alguns sinais muito interessantes de que pode ser um pivô do futuro aí pro Orlando Magic. Luiz, vamos para a terceira pauta aqui agora, terceiro assunto da nossa pauta, que é Jalen Suggs. Você acha que ele ainda tem chance de ser novato do ano? Ele perdeu aí quase mais de um mês, né, da temporada de novato dele por causa da lesão no dedão. Mas será que dá ainda? Você acha que tem condições se ele continuar mantendo esse ritmo aí desses últimos jogos que ele tá mostrando ou é tarde demais para essa corrida? Ó, tarde demais eu não vou dizer que é, porque a gente ainda tá. Ainda tem. São 48 jogos, né? O Magic tem. Então, tem muita areia aí pra esse caminhãozinho levar até o final da temporada. Ah, quase metade da temporada pela frente ainda, né? Pois é, muita coisa pode acontecer ainda. Mas eu acho que sim, causa um impacto. Foram muitos jogos, o cara perdeu do 23º jogo do Magic até o 40º, então isso é muita coisa. Oscilou bastante no começo também, então eu acho que isso pesa um pouco contra ele. E não precisa ir muito longe, como a gente falou aqui, num comparativo em casa mesmo, o Franz Wagner tá na frente dele, sabe? Eu acho que pro Suggs ultrapassar o Franz Wagner, o Suggs tem que ter uma explosão nesses últimos 30 e poucos jogos aí, gigantesca. Porque o Franz ele foi constante a temporada inteira. E eu acho que isso pesa mais, né? Pra você. Claro que não, às vezes nem pesa tanto, porque quando você vê o cara explodindo, é aquela imagem que fica, né? Mas para mim, o Franz Wagner isso aqui é ser um novato do ano. O cara é constantemente bem. E eu acho que o Suggs não. Infelizmente não consegue chegar nesse patamar aí. Eu falo internamente aqui, nem necessariamente chegar aos outros caras que estão sendo cotados aí como possíveis novatos do ano aí. Mas pode ser que a gente veja os dois no time ali dos novatos, né? Na Com eleição certeza, ali, né? Eu aí sim. acho que não tem muito pra onde fugir, né? Assim, não sei se você tá falando do All-Star Game ou do time ideal de rookies no fim do ano. Não, no All-Star Game, em tudo eu Nos acho. dois, né? Nos Eu dois, acho né? que tem tudo pra ver nos dois. Talvez o Suggs não no primeiro time, né? Mas no Sim, segundo.
mas o Franz com Com certeza hoje certeza. tá no Isso primeiro é... time. E, cara, eu acho que o Suggs ainda tem condições, sim. Acho que são 34 jogos, se a minha matemática não me permite falhar aqui. Então tem muitos jogos ainda para o Suggs mostrar e ele tá jogando muito bem. Ontem contra o Bulls ele foi fundamental para a vitória ali no último quarto. A energia defensiva que ele traz é um negócio assim, espetacular. Absurda. E agora a parte ofensiva está começando a acompanhar, a crescer também. Então acho que é um jogador aí com um potencial bem especial que o Magic tem. E cara, eu acho que ele e o Franz vão ser uma dupla de muito sucesso aí por muitos anos. Espero que com a camisa do Magic. E espero vê-los no All-Star Game também, no jogo de novatos, né? Novatos contra segundanistas. Acho que tem lugar para os dois ali, pro Franz e pro Suggs. Luiz, caminhando aqui para o final do nosso 42º Madcast Brasil, vamos às perguntas da galera, né? O pessoal mandou no Twitter, você pediu lá pro pessoal mandar. A gente recebeu algumas perguntas bem legais. E a primeira é do Ali, um cara que a gente tem conversado com a gente aqui bastante. Tava lá, tá lá em Orlando agora em janeiro, assistiu vários jogos, me mandou umas fotos, uns vídeos. Ele encontrou os jogadores na saída do ginásio esses dias, tirou foto com a galera, com o Wendell Carter Jr., com o Okiki, foi bem legal. Vamos chamar ele para contar essa experiência aqui no podcast. E ele pergunta: qual é a primeira lembrança de vocês com o Magic? Qual que é a sua primeira lembrança, Luiz? Ah, tem muito, velho. Eu lembro quando eu era criança, né? O Wagner, ele adotou o Magic muito antes que eu. Eu adotei o Magic quando eu morei lá em Orlando, mas antes eu lembro, por criança, passando a NBA lá na Band e tal, lembro muito, né? Mas lembranças mesmo que aí já começa a ser torcedor. É engraçado porque, além do Dwight, né? Claro, mas tem um cara que eu olho e assim, me bate muita nostalgia, que é o Jameer Nelson, velho. Quando eu olho esse cara, eu falo, porra, era uma época boa do Magic, assim, né, e tal. As primeiras lembranças que eu tenho são essas. O primeiro jogo que eu fui era Amway Arena ainda na época, né? Que aí é uma lembrança bem gostosa. Jogo, inclusive, contra o Bulls. O primeiro jogo que eu fui. São essas as Ganhou ou lembranças. perdeu? Ganhou. Ah, bom. A época tava boa, né, bicho? Aquela. Naquela época tava mais Pô, fácil, né? tava 2008 ali, tava beleza. Agora, agora é difícil a vida, a nossa vida aí. Mas o. São essas aí. As suas bem mais, né? Mais longas aí, Ah, né? eu lembro, assim, década de 90 ali, ser criança, como a gente já falou várias vezes, né? A gente não tinha o acesso que a gente tem hoje. Então, você via um highlight ali num Globo Esporte da vida, na TV, ou uma foto no jornal. Mas eu lembro claramente, assim, de ver o time do Shaq, do Penny, aquela camisa listrada preta maravilhosa, branca, azul. Então, a minha primeira memória realmente é dessa época ali, do time de 95, que chegou na final. Assim, claro que eu não acompanhava a NBA naquela época, eu não torcia pro Magic, mas é a primeira imagem que me vem à cabeça quando eu penso no Magic, é aquele time de 95. E aí eu comecei a acompanhar mesmo, assim, de acompanhar a temporada inteira a partir do 99, 2000 ali, quando o T-Mac tava no Magic, né? Foram poucas vitórias, mas foram muitas atuações Sim. memoráveis ali do Porra. Tracy McGrady, então foi uma época legal também. E logo depois veio o time de 2009, que chegou na final, então foi bem incrível também. Mas a minha primeira lembrança é Shaq derrubando tabelas lá na década de 90 com a camisa do Magic, acho que foi bem marcante. Segunda pergunta aqui, Luiz, o Vinícius. Vocês acham que o time jovem que estamos formando, que está adquirindo rodagem esse ano, pode ser uma franquia interessante para um All-Star jogar? E no caso hipotético de sim, qual seria a posição e nome que vocês gostariam de ver no Magic? Difícil essa. Difícil, velho. Eu não acho. A gente já falou bastante sobre isso. Eu não acho que o Orlando Magic é um lugar que é um All-Star vá. Não acho. Nem que seja emergente aí. A não ser aquele sonho louco que a gente tem, né, Wagner? De que se o Lebronzinho for jogar no Magic, o pai vai querer jogar junto com ele. Mas o Magic é difícil trazer, né? Até nos grandes times que foram montados, trouxe jogadores que eram importantes em termos de jogo, mas não nomes que estavam no auge, nem nada Rashad disso. Lewis, né? O próprio Vince Carter também O já não próprio, estava mais no o próprio Turkoglu também, que era um cara Turkoglu. que
não tinha o espaço ainda pra ser É, uma estrela, e no Magic ele teve esse protagonismo, né? exatamente. Então, assim, eu não vivo essa realidade. Eu acho que o Magic é uma franquia, é aqueles farmers que chama, né? Assim, de desenvolver talento. E aí eu vejo que a gente tem muito talento interessante aí, muito cara bom pra, pra jogar. De posição, eu ainda acho que a gente, se fosse para trazer um All-Star, talvez prejudicasse um pouco o desenvolvimento do Suggs, mas um cara pontuador, um cara muito importante nesse quesito seria bom, um posição 2. Eu vou Ou, dizer quem? Bradley Beal. olha aí, esse é um sonho antigo, na verdade, assim, né? Essa outra, o nome dele é roda aqui. Eu acho que o Bradley Beal seria perfeito pra esse time É, jovem. Mas eu não eu acho que acho. ele vai vir, porque como você falou, eu acho que é mais fácil o Magic ir atrás de um cara com um perfil mais Rashard Lewis, uma estrela secundária assim, de um time forte, e que queira assumir esse protagonismo. Mas como o Luiz falou, eu acho que o caminho do Magic é desenvolver um desses caras que a gente já tem em uma estrela. O Franz, o Suggs, o próprio Cole Anthony, Markel Fultz, Jonathan Isaac, enfim, um desses se transformar nesse alfa do time aí, para aí sim construir ao redor, e aí trazer caras experientes e bons para junto com essa galera desenvolvendo. Mas um cara nível Bradley Beal, eu acho que dificilmente viria pro Magic. Agora, um cara, pra não falar, não deixar de falar algum nome, vou falar um cara, ele foi uma vez All-Star só, mas é o Zach LaVine, né? Eu acho que o Zach LaVine poderia ser um nome interessante, até porque é um cara que pode atuar ali na posição um 2 na posição 3 é um cara que pode ajudar muito. Quem sabe a gente rouba ele do Bulls aí. Talvez seja o meio do Ele é free caminho, né? agent, hein? Então, talvez ele seja o meio do caminho entre ser um cara com um potencial grande de ser um grande All-Star, mas que, tipo assim, não é um cara de primeiro nível, enfim, não é um cara diferenciado, porque eu acho que esses caras Não não é vão uma vir pro super Magic. Não é estrela, uma né? super estrela, é um cara que pode É um se All-Star, mas não é uma tornar. super estrela. É, mas é isso. Concordo. Acho que Lavine e Bradley Beal seriam dois bons nomes. Aí eu concordo com você, posição 2, acho que tem. Eu investiria num cestinha mesmo, um cara capaz de criar o arremesso dele, finalizar e na hora que o jogo aperta, ele bota a bola embaixo do braço e cria e consegue botar a bola na cesta. Acho que isso ainda falta. O Henrique pergunta aqui, Luiz. Essa é dura, Jabari, já hein? pensando no próximo draft, hein? Jabari Smith, Banchero, Paolo Banchero ou Chet Holmgren? Essa, eu vou falar pra você, com toda a humildade do mundo, eu não assisti college nada, nem futebol americano, nem basquete, nada. Então eu acionei os universitários. Falei, e aí, rapaziada? Mandei uma mensagem para uns amigos do 48 Minutos. Eu gostei muito do que o Lucas Davi falou para mim. O João Lima, ele foi seco, falou que era o Bancheiro, que era um melhor nome. O Lucas Davi ele falou que tinha dificuldades em escolher. Para ele, o Chat era um Mobamba Reloaded. O Banchero, o Banchero podia ser um Chumo Kick com um arsenal ofensivo melhorado. E o Jabari é uma versão melhorada do Wendell Carter. Aí ele disse obrigatoriamente vai terminar criando uma redundância. E aí eu cheguei na minha conclusão baseado em 0 minutos de jogo. Que eu falei, baseado nisso que você falou, eu iria no Bancheiro. Porque talvez seja uma opção melhor, porque um cara que emula um pouco o que é o Wendell Carter, o Wendell Carter tem 22 anos e, enfim, eu acho que a gente precisa de um cara para ser banco dele ali. E o Chat é uma bomba reloaded que, olha, não sei. E aí, eu não sei. Eu confesso que eu vou assistir muito agora, especialmente quando a temporada estiver chegando ao fim, para dar uma resposta melhor. Mas os meus amigos do 48 Minutos foram unânimes aí de falar no Bancheiro. Eu tô mais inclinado ao Jabari Smith, viu? De falar aí que é o meu preferido. Eu também não assisto tanto o college, assisti alguns highlights do Banchero, do Jabari, do próprio Holmgren, mas não assisti um jogo inteiro deles. Então, assim, é meio difícil avaliar. Mas pelo pouco que eu vi, cara, eu acho que o Jabari Smith é um cara muito interessante para trazer para esse time do Magic aí, porque ele tem, como você disse, um arsenal ofensivo mais completo aí do que um Okik da vida. E é um cara aí de 6 pés e 10 de altura, então eu acho que o Magic podia formar aí um grande.
Big Ball, Tall Ball, com É, esses caras aí, o Isaac, o Jabari, ou o próprio Banchero, Franz também é altão, o Chuma, ótimo defensivamente. Então, o meu preferido hoje seria o Jabari Smith, mas também sendo um pouco leviano, porque eu não assisti muitos jogos de nenhum deles. Mas, como eu tava falando com o Luiz aqui em off, antes da gente gravar, o cara que eu não quero é o Chet Holmgren, porque aquele chassizinho de grilo lá, meu amigo, não dá não. Imagina, o cara vai trobar com um Drummond da vida, aí vai vai desmontar. evaporar, né? Assim, não tem como, ele é muito magro. E como a gente viu o Bamba chegou na NBA desse jeito também. Ele conseguiu ganhar peso, conseguiu ganhar força, mas ele ainda não consegue trombar com os caras. Você vê que Não. fisicamente ele é dominado, assim, todas as E noites cresceu praticamente. bem, Então, né? Cresceu bem o ele Bamba. cresceu bem, cresceu bem. E o Chet Holmgren parece ser mais magro ainda, né? Então é meio complicado. Próxima pergunta aqui, Luiz, do Sam. Na próxima janela de trocas, vocês acham que vale a pena correr atrás de jogadores melhores, mais consolidados, em troca de algumas jovens promessas nossas? Menos o Suggs, o Franz e o Cole Anthony. Ou seja, vou Aí traduzir. não sobra muita gente, né? Eu vou traduzir aqui. Jonathan Isaac e Markel Fultz. Ele já tá querendo, ó, despachar. É Ah, isso. o Jonathan Ou Isaac, Chuma, né? o Fultz, o Bamba, o Okik estariam nessa lista aí. É. Esses quatro. Velho, É, o Okik, eu gosto muito do Okik porque eu acho que é o cara perfeito pra vir do banco eu não ali. trocaria o Kik. Ótimo, ótimo defensor, eu não trocaria também. Ótimo defensor, mata suas bolinhas de três. Parece ser um cara tranquilo, de grupo, que não vai causar confusão. O Bamba eu trocaria, tranquilo. Hoje, agora, se me oferecessem duas paçocas e três Maria Mole, eu trocava. Duas O escolhas de Fultz eu segunda não troco. rodada na hora, né? Ah, total. O Fultz eu não trocaria também. Eu quero ver o Fultz jogando ainda. Tenho esperança. E o Isaac eu trocaria porque é um negacionista do caralho. Não quero mais ele no time É, também. Vai sabe por embora. quê? Vou falar também uma parada. Assim, a gente, né, Wagner, a gente torcia muito pro Isaac. Mas o Isaac, ele tá se destacando muito negativo. É porque o Magic é uma franquia pequena, né? Então, assim, um mercado pequeno. Então não tem um alcance tão grande essas coisas que ele faz. Mas ele vem se destacando negativamente fora de quadra, pô. Seja a questão de ajoelhar, seja a questão da vacina, ele tá sempre indo de uma maneira que gera uma polêmica. E assim, vamos lá, vamos ser um PR aqui, vamos ser um relações públicas. O cara tem que chegar e falar assim, ô Isaac, cala a boca, velho. Se você acha que a vacina é ruim, você acha aí, mas não fala, velho, porque vai pegar mal. Sabe? E tipo assim, ele não hesita em se expor e sempre são pautas ruins, midiaticamente falando para ele. Então eu acho que o Isaac, talvez ele. Eu não posso falar em termos de vestiário, né? Porque a gente não sabe. Mas o Isaac, ele tá mais nos holofotes para questões fora de quadra do que, por exemplo, vir e falar alguma coisa ligada à sua recuperação ou até, sabe, aparecer mais. Eu nem confesso que eu nem tenho as redes sociais dele mais, mas em termos de estar ali, Eu tenho. tem ainda, mas não sei. Você pode falar melhor, Wagner, em termos de Ele jogos, o tá. quanto ele tá Eu acho que atuando. você tocou num ponto interessante, Luiz. Ele tá. Parece que tá mais focado no fora de quadra do que no de quadra. E esse não é um problema de agora, né? Esse é uma situação que já envolve a carreira inteira dele. Você vê quantos jogos ele jogou? Pouquíssimos. Ele tá aí já na terceira, ainda terceira temporada, quarta já de NBA, e ele tem pouquíssima experiência dentro de quadra. Eu acho que isso é muito preocupante. Além da questão das polêmicas e tal, a questão lá de ele não ajoelhar por uma questão religiosa, ok, é uma posição pessoal dele, acho que não, ele que tem que decidir mesmo. A questão da vacina eu acho Aí totalmente já acho errado. absurdo, A vacina está comprovadamente funciona e as pessoas não morrem mais de Covid por causa da vacina. Então você ser anti-vacina é você ir contra a vida, contra uma coisa que funciona, que sempre funcionou na humanidade, que a gente tomou vacina a vida inteira. Então essa parte aí eu acho bem ruim. Ele tem publicado artigos, está publicando livros. Ele parece muito focado nessa questão fora de quadra e não volta a jogar, sabe? O Klay Thompson lesionou, depois dele já voltou.
sabe? Tipo, a gente não tem nenhuma perspectiva de quando ele vai voltar, como ele vai voltar e se ele vai ser o jogador que a gente espera. Então, eu acho que são muitas interrogações aí em torno do Isaac e por isso eu Eu não estaria não disposto a vetaria ter. uma troca. Também não. Eu analisaria propostas de trocas aí e até buscaria ativamente negócios envolvendo o Isaac. Até porque, né, Wagner, assim, só pra fechar esse assunto, o Magic deu uma sorte grande, né, velho? De acertar no draft muito, né? Com Cole Anthony, com Franz Wagner, com Jalen Suggs aí emergindo também como um cara que pode ser um futuro interessante. Então, assim, não existe mais essa dependência de esperar o Isaac ser o cara, como existia na temporada passada, vamos dizer assim. Como Acabou. existia até o começo dessa temporada, né? Acabou. Ninguém esperava que isso ia acontecer. Acabou. Ele vai entrar como mais um cara ali. Claro que a gente também não vai ser hipócrita aqui de falar que a expectativa era um Isaac voltando saudável, ser um bom jogador, mas assim, não sei se vale a pena mais, Principalmente sabe? na defesa, né? Não sei se vale a pena. Não sei se vale um investimento Defensivamente, mais. eu ainda acho que ele tem potencial de ser elite. Mas e fisicamente ele aguenta? Ele vai conseguir ficar em quadra? A gente não sabe, né? A gente tem muito poucos jogos dele para fazer essa avaliação. Então, tem que esperar ele voltar mesmo, de fato, para a gente poder analisar melhor. Mas Voltar a pensar diante desse também na quadra, histórico né? dele aí, diante desse histórico de lesões dele mesmo, eu já ficaria bem preocupado e exploraria algum cenário de trocas aí com o Isaac. E a última pergunta aqui, Luiz, o José Celso e o Fernando perguntaram a mesma coisa, basicamente. Se a gente trocaria Terence Ross e Gary Harris. O José pergunta também do Mobamba. Acho que a gente acabou de falar aqui que trocaria o Mobamba por 2 paçocas e 3 Maria Mole. E o Fernando pergunta: o que vocês acham que que o Magic consegue ou deveria conseguir em uma troca envolvendo o Gary Harris? Ele tem feito Pouquíssimo. alguns bons jogos. Pouco, né? O sonho do Magic acho que seria uma escolha de primeira rodada, né? Tanto pelo Terence Ross quanto pelo Gary Harris. Mas eu acho que é meio um sonho meio alto demais, né? Eu não sei. Talvez uma escolha de fim de primeiro round ali, mas sinceramente eu não sei quem estaria disposto a abrir mão disso por um empréstimo aí de Gary Harris e Terence Ross, né? O Terence Ross ainda tem contrato na próxima temporada, o Gary Harris é free agent nessa temporada, então o valor dá uma despencada aí. O Gary Mas eu Harris acho pra que o mim é Magic vai impossível. sim explorar esses cenários e vai conseguir alguma coisa. O que não sabemos, mas alguma coisa vai. Não, mas assim, alguma coisa boa pelo Gary Harris vai ser uma surpresa absurda. Até porque final na temporada passada nas trocas, no geral, hoje a gente até conversou sobre a troca do Bulls e tal, mas, por exemplo, a troca do Fournier, eu acho que o Magic poderia ter conseguido mais. A troca do Aaron Gordon, eu acho que talvez pudesse ter conseguido mais alguma coisa. É, não acho que alguém vai pagar caro no Gary Harris. Não acho que alguém vai pagar caro no Terence Ross, tá? Também não acho. Agora, se um dos dois fosse para pagar alguma escolha, como você falou de primeira rodada baixa, era no Terence Ross, né? Algum time que precisasse de mais um cara chutador ali. Talvez algum contender ofereça aí um salário expirando pelo Terence É. Ross, ou até um cara novo que tá meio encostado aí, de repente o Magic consegue alguém nesse estilo aí. Mas fora isso, eu acho que se o Magic conseguir uma escolha de primeira rodada pelos dois, vai ser uma vitória aí Também. nessa deadline. Também. Luiz, é isso. Perguntas encerradas. Episódio 42. Chegando ao fim. Bem-vindo de volta depois Obrigado. Hiato. da sua licença paternidade. É. Que a Olivia cresça com sua paixão pelo Magic também. Tomara. E em breve assuma as picapes aqui do Magicast Brasil no nosso lugar. Já pensou? Daqui a muitos anos. Velho, E feliz, né? Porque eu acho que veio uma época E boa do Magic feliz. aí. A gente Com o ralou título. muito, né, velho? Vai fazer o podcast do primeiro título do Magic. A gente andou pra galera correr, né, pô? Então vamos lá. Valeu. E Luiz, eu queria deixar uma notícia aqui também triste. A gente falou da caneca mais cedo, mas eu esqueci de dar o REC aqui no vídeo, então a gente vai ter só áudio mesmo, tá? Tá bom. Ainda bem que eu gravei tudo aqui, velho. Já pensou? Você gravou o vídeo aí? Não, gravei o áudio só, Ah, tá. beleza aqui. Não, o vídeo eu falhei aqui, eu esqueci de apertar o botão de gravar. Ah, bom. Então a gente não vai ter vídeo no YouTube dessa vez, vai ser só nossas vozes Nossas vozes aveludadas. aveludadas. Isso aí. Em homenagem ao amigo João Lima, a voz mais aveludada da podosfera.
Ah, aquela é um vozeirão, hein? É. Bom, então é isso, galera. O episódio 42 do Madcast vai ficando por aqui. A gente tá de volta agora oficialmente com o Luiz ao fim da licença paternidade. Claro que a prioridade sempre será a Olivia, mas a gente vai tentar gravar com mais frequência aqui uma vez por semaninha para falar sobre tudo que tá acontecendo lá em Orlando com o nosso querido Magic. Então é isso, um abraço, até a próxima, Go Magic!